Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Mulheres Inspiradoras, espaço onde celebramos histórias reais de mulheres que transformam o mundo através do empreendedorismo com propósito e fé. Hoje nós estamos recebendo ela, que é uma empreendedora de sucesso, uma serva do Senhor, mãe, esposa e já avó. Ela que é uma bênção. Seja muito bem-vinda, Elisângela Barros. Obrigada, irmã. É um prazer estar aqui com você, compartilhar um pouquinho da história que o Senhor fez na minha vida. O prazer é sempre nosso, a satisfação é nossa, irmã Elisângela. Então vamos iniciar o nosso podcast falando um pouco sobre a sua vida profissional. Como era a sua vida antes de ter o seu próprio salão? Então, irmã Aline, antes de ter o meu próprio salão, como eu fui mãe muito jovem, eu tive que começar a buscar empregos de alguma forma para sustentar as minhas filhas, né? Então, muito jovem, não estudei, né? Parei de estudar muito jovem, então trabalhei em padarias, trabalhei em postos de gasolina, casas de família, supermercados, vendi pamonha também muito tempo, né? Então foi dessa forma que eu trabalhei antes, Antes né? de ter o seu próprio negócio. Isso, aham. Quando você disse que foi mãe muito jovem, foi com quantos anos? Então, eu tive a minha primeira filha com 15 anos. Com 15 anos. Sim, 15 Sim, anos de sim. idade, uma criança, né? Verdade. Como eu falei para as minhas filhas também, que elas não seguissem esse caminho que eu segui, né? Que eu falo assim que devido à dificuldade na família, eu falo que quando entra uma separação numa família, muda, muda a história de uma jovem, de uma criança, muda ali todo o roteiro, né? Porque a minha mãe separou do meu pai, eu ali com meus 10 anos de idade, então ela precisou sair para trabalhar. Então, ela trabalhava em Brasília, eu ficava muito só ali e vai acontecendo circunstâncias que a gente vai começando a perder ali o momento de criança, né? Você vai crescendo muito rápido, né? Você vai se tornando adulto fora do tempo, né? E foi onde ali comecei a namorar muito jovem, muito cedo. E aí acabei engravidando aos 15 anos de idade. Aos 15 anos, sim. E como foi que surgiu o seu interesse pelo mundo da beleza? Então, irmã Aline, o mundo da beleza veio para mim assim como algo que Deus projetou no meu coração, né? E quando eu estava trabalhando ali em 2018, mais ou menos, eu estava trabalhando no Sombra Supermercado. Sim. E ali eu tinha um desejo muito grande de trabalhar para mim, né? Trabalhar para mim. Aí eu falava, se eu sair daqui um dia eu vou arrumar cabelo. Então, assim, eu acho que era um sonho que o Senhor colocou no meu coração. Porém, não tinha nenhum curso, né? Não tinha condições financeiras de fazer nenhum curso, né? Porque a gente trabalha ali ganhando um salário mínimo, é para sobreviver mesmo, né? E ali eu fui gerando esse sonho. O Senhor foi me deixando sonhar, porque quando a gente conhece o Senhor, a gente passa a sonhar, né? É verdade. É algo que quando a gente não tem Ele, nem sonhos a gente tem, né? E ali eu comecei a sonhar. Falei, se eu sair daqui um dia, eu vou mexer com cabelo. O que eu sabia fazer com cabelo? Arrumar o meu e o das minhas meninas, somente ali, uma escova, uma chapinha. E aí fiquei um ano no Sombra, aí saí de férias. E quando eu voltei, eu fui demitida. Aí ali eu vi assim que foi uma forma que o Senhor permitiu para mim poder realizar o que Ele estava colocando no meu coração, né? Falei, então agora vou correr atrás, né? Vou comprar o quê? Um produto e vou trabalhar com cabelo. Só sabia escovar e chapar. E um dia eu estava ali em casa, na minha casa, e a minha vizinha tinha um vendedor que entregava produto para ela, progressiva, essas coisas. Sim. E ali eu saí na hora ali,
tava chegando em casa e esse vendedor estava ali na porta com a minha vizinha. Aí eu vi, percebi que era um vendedor, encostei e comecei a conversar com eles. Aí ele me mostrou o produto e tudo, e falou que me vendia aquele produto para mim ir pagando ele ali por semana. Então foi o meu primeiro produto que eu tive. E ali foram surgindo as clientes. Aí eu trabalhava nas casas, ia nas casas e tudo, fazendo as progressivas, pouquinho, sabe? Mas Sim. Deus ia mandando e enviando, e assim que foi que começou. Gente, olha que incrível, né? Muitas das vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Como ela disse, acabou sendo dispensada do trabalho, foi o modo que o próprio Deus teve para começar a alavancá-la para o propósito de realmente trabalhar no mundo da beleza. Sim. O Senhor sabe a forma de trabalhar e às vezes a gente não entende, né? Por isso que nós precisamos de glorificá-lo em tudo e dar graças. Em todo tempo, Não é verdade? né? E, assim, os seus primeiros passos na área, como você falou, saiu, então começou trabalhando, né, na sua casa, ou ia na casa das clientes, como foi, como era? Então, eu, de início, eu ia nas casas das clientes. Como eu não tinha nada preparado na minha casa, morava Entendi. numa casa muito pequena, tudo, e ali eu ia nas casas das clientes. E nós que servimos ao Senhor, temos pessoas maravilhosas dentro da igreja, que nos abençoam muito também. E um dia a irmã tinha ido me visitar, sabia do desejo que eu tinha de trabalhar com salão. Aí um dia eu estava até na casa de uma tia minha, fazendo o cabelo da minha prima, e recebo a ligação dela. Sim. E aí ela falou assim, irmã, minha amiga está doando um lavatório, você tem interesse? Ele é usado, é velhinho, mas dá para você usar. Eu falei, nossa, eu tenho. E fiquei muito feliz com aquele lavatório, né? E ali eu separei um quartinho lá na minha casa, coloquei aquele lavatório, puxei uma mangueira ali pela janela, e ali foi improvisado um salão. Coloquei um espelho na parede, tudo muito simples, muito improvisado. As minhas clientes que caminharam comigo, elas vão lembrar que eu tenho clientes até hoje lá do quartinho. Lá do quartinho, eita! Graças a Deus. Então a gente Deus. se emociona porque o Senhor, ele tem a forma de trabalhar em nós, na nossa vida, e tem um tempo determinado para todas as coisas. É verdade, é verdade. E você falando isso, hoje, né, a irmã Elisângela tem o salão dela no estabelecimento comercial, já está aí há quanto tempo? Hoje, onde eu estou, vai fazer 3 anos. 3 anos que já está nesse local. Nesse local. Mas ao todo já tem aí uns 5 anos. Uns 5 anos. Sim. E a mensagem que vem, né, ao nosso coração é exatamente, é começar com o que você tem. Sim. Como a irmã está dizendo, né? Ela começou indo na casa de cada uma das clientes, fazia ali, comprou o produto, parcelou com a pessoa, ou seja, não desanimou, ela creu. Opa, é minha oportunidade. E hoje, para a glória de Deus, tem seu próprio negócio, tem funcionárias e o Senhor tem abençoado. Graças é verdade, irmã Elisângela? Sim. E assim, não posso deixar de demonstrar aqui a minha gratidão por uma porta maravilhosa que o Senhor abriu para mim, que foi num espaço aqui muito bom, que foi o salão da Neire, onde eu ia a Neire e a Tiara. Sim. Eu falo que ali foi o meu curso. Meu curso, mão na massa, foi ali, né? Porque ali surgiu uma oportunidade que elas estavam precisando de uma pessoa lá. E a minha prima já me mandou, ele tá precisando e tudo. Eu falei, mas eu não tenho nenhum curso, como que eu vou fazer? Eu só sei fazer a progressiva. A gente não sente tão confiante quando não tem um curso. Ela falou, mas vai lá. Aí eu fui, fiz uma entrevista com a Tiara, expliquei a forma que eu trabalhava e tudo. E ela, não, vamos tentar. E ali foi uma oportunidade maravilhosa, uma porta assim que o Senhor abriu para mim, que não tem como eu expressar a minha gratidão por a Neire, pela Tiara, pelas meninas que trabalhavam lá, que me ajudaram muito. Nossa, glória a Deus, né? Glória a Deus. Que bênção. Então, vamos prosseguir. Você falou que foi mãe com 15 anos, né? Adolescente aí, muito jovem. E como foi lidar com a maternidade nessa fase da vida? Então, irmã Aline, muito jovem, eu tenho que agradecer muito a minha mãe, que esteve comigo, né? Sim. Porque eu jovem demais, o pai das minhas meninas também muito jovem,
Então, a minha mãe que lidou com a adolescente mãe e com uma bebê, né? E ali minha mãe que me ajudava, estava comigo. Porque pensa, eu enjoei do pai da criança, meu pai queria fazer casar e eu já não queria mais, né? Eita, Então a minha mãe ficou comigo e com minha a bebê, criança, que é a sim, Andressa, sim. né? E eu, em todo o tempo a minha mãe ali me amparando, me ajudando, porque ela que trabalhava de início, eu não Sim. trabalhava, né? Até as meninas começar a crescer um pouquinho para eu ir trabalhar também. Aí foi eu e minha mãe trabalhando. Chegou um tempo que a minha mãe ficou com elas e eu ia trabalhar com elas, né, irmã? Que eu já estou aqui Sim, contando sim. da outra. Não, não tem problema. E o que essa experiência te ensinou como mulher? Então, como mulher, hoje eu me sinto realizada, porque mesmo eu sendo mãe muito jovem, eu aprendi que eu tinha ali duas crianças que eu precisava sustentar, que eu precisava cuidar, que eu precisava amar. Então, me ensinou a ser forte diante das lutas, porque quando a Andressa, que aí logo em seguida eu tive a Thaísa, né, que são minhas duas do primeiro, né, do Sim, primeiro relacionamento, e o pai delas morreu, eu fiquei com elas muito jovem, né? Então, o pai delas morreu, a Andressa tinha 3 anos e a Thaísa tinha 10 meses. Então, eu nossa, fiquei muito muito jovem, perdi o meu pai no mesmo ano e o pai delas. Então, ficou eu e minha mãe, só nós duas, para cuidar das duas meninas. Então, eu tive que aprender a amadurecer rápido, rápido, né? rápido. E diante das dificuldades, a gente olhar para elas e elas ali dar força para a gente continuar, porque eu sabia que era eu por elas, minha mãe por elas e nós quatro ali. Nossa, imagino, né, ainda com essa idade tão jovem, tendo que encarar a responsabilidade, né, de cuidar de duas crianças sozinha, como você disse, Sim, né, sem o amparo, né, dos sim. pais, né, no Uhum. sentido do pai, é desafiador, Sim, né? sim. E vamos falar agora sobre a sua vida, que você deu um forte testemunho da sua vida conjugal. Você enfrentou alguma dificuldade quando você casou? Como foi, né, a sua vida assim conjugal, onde, pelo que nós sabemos e que ela vai discorrer aqui um pouquinho para nós, um grande testemunho de restauração no seu casamento. Sim, então, como eu falei, eu perdi o pai das meninas muito jovens, aí a gente teve que ir embora daqui, né? Fomos embora para Brasília, eu e minha mãe, e ali começamos a trabalhar, até que, quando a minha caçula Thaís estava com 4 anos, eu conheci o meu esposo, que é o que Sim. eu tenho hoje. Até então não servia Jesus, né? A gente vivia aí Sim. a trancos e barrancos, eu falo que ainda assim o Senhor ainda cuida de nós. Mesmo a gente distante do Senhor, é só Ele mesmo para amparar. E assim, Ele sabe que tem um propósito lá na frente. Por mais que a gente pense que foi um erro, tudo que a gente viveu, Ele tem um propósito para tudo, né? É E tem o verdade. tempo dele. E então eu conheci meu esposo em 2016, até então namorando, né? E foram muito assim, no início é tudo bom, tudo maravilhoso. E lá em Brasília era grande, né? Muito bom. Sim. Aí a gente resolveu mudar para Alexânia, voltei para Alexânia. Cidade pequena, né, irmã? Já não era como Brasília. E ali a nossa vida era de festas, de bebedeiras, né? E um relacionamento, eu digo que abusivo, porque quando entra traições, né? Sim, sim. Brigas, então é um relacionamento abusivo. Então a gente sofria muito, eu tinha minhas meninas, né? Ele não era o pai delas e era muito sofrimento. Aí eu já tinha o meu terceiro filho, que era o Wesley, que foi com ele, né? E sofria bastante, brigas bastante. Tinha os momentos bons, é claro, mas era mais briga do que Do que momentos momento. bons, né? Sim. Até que quando foi em 2015, Jesus me encontrou. Glória a Mudou Deus. minha história. Glória a Deus. Eu louvo e glorifico o nome do Senhor. Foi aí que tudo Que começou começou a melhorar, a irmã. melhorar. Sim. Aí é onde o Senhor transformou o meu casamento.
transformou a minha vida, porque um relacionamento ali, como eu disse, abusivo, o Senhor entrou, mudou a minha história, mudou a história dele, e a gente foi servir a Jesus através de uma briga muito forte, né? Que nesse dia foi uma briga assim, foi algo assim que era para a morte, né? E o Senhor trouxe vida novamente, né? Deu vida naquele dia. Eu lembro, foi em abril, dia 13 de abril, que não dá para esquecer essa data. Então foi um momento forte na minha vida, aonde Deus tinha preparado aquele dia para me encontrar, né? Então vocês foram para a igreja juntos, o casal? Então, nesse dia, irmã, quando a gente conheceu Jesus, tinha um encontro preparado para nós, que foi um dia que a gente, do nada, irmã, do nada ele estava se arrumando para trabalhar, e ali a gente ainda não conhecia Jesus. Certo. Arrumando ele para trabalhar, ele ouviu uma voz lá no quarto, que falou para ele assim, você vai lá, pega ela e faz assim, assim. E ele foi. E estava eu e o meu filho Weasley lá na sala. Ele veio e só me pegou, me levou para o outro quarto. E ali ele bateu a minha cabeça no chão várias vezes, muito forte, irmã. Foi naquele dia ali que foi um divisor de águas na minha vida. Porque aí ele foi trabalhar e como se nada tivesse acontecido. Foi trabalhar. E aí eu liguei para minha mãe e falei, mãe, aconteceu isso, 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 ela vai te buscar agora. Minha mãe já correu a cidade, a gente não tinha Jesus, a gente só pensava no mal também, né? Sim, sim. Vamos ter que reagir de alguma forma, já ligou para meus primos, para o parente, tudo. E aí, irmã, nesse dia eu tinha uma prima, a Jaqueline, essa prima minha, ela estava jejuando por mim, nesse dia. E quando foi ali por volta de meio-dia, ela entregou o jejum pela minha vida. Foi exatamente no horário que estava acontecendo isso lá na minha casa. E aí, no decorrer do dia, minha mãe ligou para ela também, a gente contou para ela tudo o que estava acontecendo. Ela falou, não, tia, vem aqui para casa. Hoje a gente vai estar recebendo aqui uma visita de um pastor. Vem para cá, a gente conversa, liga para o Wesley, ele vem para cá. Só que assim, não foi nessa tranquilidade que eu tô falando, sim, tava sim, todo imagino. mundo em pânico mesmo, era uma coisa assim que eu falo que era um filme de terror. E ali, Marlene, minha mãe ligou para ele por volta das 19 horas, olha, busquei Elisângela lá na sua casa e tô levando ela embora. Como assim? O que tá acontecendo? Tipo, como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. Isso, e aí ele saiu lá, o shopping, ele trabalhava no shopping, fechava às 21, ele saiu de lá na hora, pegou o carro e veio direto para a casa da minha prima. E chegando lá, o pastor chegou junto. E aí minha mãe já estava esperando ele com muita ira, todo mundo ali. Aí o pastor, não, calma, vamos entrar e tudo. E o pastor entrou, ele também chegou nervoso, o Wesley. Sim, sim. E o pastor entrou e ali conversou com todos nós e Marlene naquela noite. A gente aceitou Jesus bem ali. Meu Deus! Então, em meio a toda essa situação, sim, o Senhor tinha preparado o encontro para vocês. Sim, foi ali. Nossa, que tremendo. E ali foi eu, ele, minha mãe. Ah, sua mãe também? Foi aonde encontrou toda a família. Toda a foi família. Ali naquele dia. Ai, que lindo! Glória a Deus! Glória a Deus. Glória a Deus. E ali foi forte, por isso que o meu amor por Jesus é eterno, vai ser eterna a minha gratidão por ele, sim, porque sim. eu sei que foi ele que me resgatou, ele já tinha um plano para a minha vida. Então, podemos dizer que, né, através da sua fé, através do mover do Senhor, da misericórdia dele, né, que é sobre nós todos os dias, você teve o casamento restaurado. Sim, irmã, porque aí fomos para a igreja, claro que eu não voltei para minha casa nesse dia, sim, porque até então eu não conhecia Jesus, né? Eu aceitei ali, mas eu ainda sim, não sabia tava iniciando, como era. Né, E aí o pastor falou assim, não, fica 15 dias na sua mãe que eu vou fazer um trabalho de visitar ele, tá conversando com ele. Aí no decorrer desses 15 dias, o pastor foi na minha casa, foi na dele, a gente voltou, aí fomos para a igreja, batizamos, tudo. Porém, ele
ele acabou caindo, acabou desviando ainda. Aí foi aonde Sim. entra assim, um outro segundo e grande testemunho na minha vida. Poderia dar mais detalhes? Sim, que aí foi quando ele trabalhava numa loja, no shopping, né? E ali ele arrumou uma amante ali dentro. Foi quando desviou, as agressões acabaram, né? Que foi naquele dia que ele me agrediu. Sim. Batizou, eu batizei, só que ele desviou. E eu continuei marchando nessa igreja que o pastor nos resgatou. Sim. E aí foi quando eu vim para a igreja do Evangelho Quadrangular. Cheguei lá em 2017 para 2018, detonada, acabada, e cheguei na minha pastora Ivadete e contei a minha história para ela. E naquele dia a minha pastora falou assim para mim que Deus tinha algo para fazer na vida dele. Com ou sem mim, Deus ia fazer na vida dele. Mas como era traição, cabia a mim escolher se eu queria continuar, lutar, ou se eu queria a separação. Foi quando eu decidi lutar. Eu falo que foram 2 traições que eu soube, né? Sim. Uma sem Jesus e uma com Jesus. A sem Jesus eu fiquei porque eu tinha medo de sair, né? Do relacionamento. A sem Jesus, sem né? Jesus, sim, e com sim. Jesus eu lutei porque ele me deu força. Sim, e ali sim. eu criei naquela palavra que a pastora me falou. Que Deus também tem propósito, né, na vida dele. Tem propósito na vida dele, eu criei e fiquei, Marlene. E ali foram dias de oração, dias de busca, de choro. Ligava para ela, pastora, socorro, está acontecendo isso e isso. Ela, calma, vamos orar, a gente precisa orar para ele sair dessa loja. Então ali a gente começou a orar nesse sentido, porque ele não ia conseguir se ele estivesse lá ainda. Se ele estivesse lá, claro, né? Isso, e aí, Marlene, eu falo que foi uma experiência tremenda. Foi o primeiro dia que eu ouvi a voz do Espírito Santo. E ali, quando ele saía, eu ia chorar, eu ia brigar, primeiro, depois que eu ia orar. E nesse dia que eu ouvi a voz do Espírito Santo, eu fiz diferente. Quando ele saiu, eu falei, eu vou orar, vou adorar o Senhor. Liguei o som, a TV com louvor, e comecei a louvar, e comecei a adorar. Aí, Marlene, eu ouvi aqui no meu ouvido, a sua prova termina hoje. Eita, glória! Aleluia! Aleluia! Aí tá bom, passou o dia, aí ele foi novamente no outro dia pela manhã trabalhar, eu coloquei o louvor de novo e fui adorar. Aí lá entrava às 9 da manhã, quando foi ali pelas 9h30 da manhã, ele me liga, falou assim, amor, vem me buscar que eu fui demitido. Ele foi demitido? Foi demitido. Jesus, eita, Deus que responde orações, que lindo. Sim. Então, olha só, como Elisângela disse, ela entrou num propósito de jejum, de oração, buscando ao Senhor, né, para Deus trabalhar nessa situação, e ela verdadeiramente contemplou o agir de Deus. Deus trouxe resposta, né? Então ele foi demitido daquela situação onde ele estava, né, envolvido ali com uma pessoa, e você viu ali realmente o Senhor, né, falando, cumprindo o que ele já tinha te dito. E como você disse, ouviu audivelmente a voz do Espírito Santo, falando que a luta estava acabando. Glória a Deus. Nossa, que tremendo. E foi ali que começou. Até então ele nunca tinha reconhecido o erro dele, eu ficava sabendo, sabia de tudo, e ele chegava em casa normal como se nada tivesse acontecendo. E aí naquele dia que eu busquei ele, que ele foi demitido, eu tive um sonho, Marlene. A gente dormiu, sonhei assim que o inimigo dizia que na minha vida não tinha poder, mas na dele tinha. E ali ele caía no sonho. Então eu levantei de manhã e fui orar. Falei, na vida do meu esposo você não tem poder. E orei, e expulsei, repreendi. E ele estava na rua, quando ele chegou, ele me viu orando. E aí ele foi orar também. Marlene, foi naquele dia que o meu esposo, chorando, arrependido, em lágrimas, me pediu perdão. Nossa, me pediu perdão, e dali reconheceu, né, o erro do passado. Reconheceu o erro do passado. E hoje ele tem
6 a 8 anos que a gente vive uma nova história. Uma nova É história. um novo casamento com Jesus. Com Jesus, é exatamente isso que eu, né, gostaria que você falasse um pouco mais para os ouvintes, para alguma mulher que de repente está passando por uma situação conjugal difícil, qual mensagem que você poderia falar de fé, que com o Senhor é possível sim reverter a situação, não é verdade? Isso, sim, o Senhor, ele te dá força quando você entrega totalmente aquilo que tem tirado a sua paz, aquilo que tem te angustiado. Quando você decide caminhar nos caminhos do Senhor, Ele vai te dar força para você restaurar o seu lar, restaurar o seu casamento, restaurar o seu filho, que às vezes está em outro caminho, sua vida financeira, os seus sonhos, tudo Jesus restaura, tudo Jesus muda. Então, a mensagem que eu tenho hoje de fé para você, que se você não conhece esse Jesus maravilhoso, que você busque conhecer, busque aceitá-lo na sua vida, porque ele muda a sua vida, ele muda a sua história, ele redireciona o caminho. E para você que já é cristã, não perca sua fé. Continue orando, continue buscando, porque o Senhor ele faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Basta a gente crer, orar, porque a oração move. A oração, ela tem respostas. Amém, que lindo, é verdade, irmã Elisângela. Nossa, que testemunho inspirador. Eu fico assim maravilhada com o poder do nosso Deus, que nós sabemos, como você disse, que verdadeiramente Ele faz infinitamente mais. Sim, então, vamos voltar aqui um pouquinho sobre o seu salão, né, sobre o seu negócio. E você sente, irmã Elisângela, que além de você, né, trazer beleza para todas as mulheres que ali vão, você também toca vidas. Eu sei que, né, certeza que pessoas sentam ali, até porque nós mulheres, quando vamos para um salão de beleza, nos cuidar, a gente acaba que fala uma coisa aqui, outra acolá. Então, você percebe que também existe um propósito de Deus ali para você tocar vidas, manifestando o poder do Senhor, falando da palavra dele. Como é o seu dia a dia? Sim, irmã, quando eu estava em casa, sem trabalhar, que eu não tinha meu salão ainda, eu falava para o Senhor, Senhor, como que eu vou fazer a tua obra aqui dentro da minha casa? Inclusive, no último trabalho meu, eu fiquei sabendo que eu fui demitida porque eu falava muito de Deus. Então, quando eu estava na minha casa, eu orava, Senhor, como que eu vou fazer a obra dentro da minha casa? Então, hoje eu vejo que o Senhor me colocou ali no salão, lidando não só com a beleza, mas com almas, porque eu tenho uma oportunidade de ouvir cada história, histórias de dor, histórias de alegria, né, de superação, e o Espírito Santo traz uma palavra ali de consolo, de conforto, né? Inclusive, Marlene, assim, os profetas que a gente convive, Sim. sempre falou, não foi um nem dois, que quando sentasse ali na minha cadeira, sairiam curados. Não só lindas, mas curadas, com a alma curada. Então, eu creio que foi um propósito de Deus também. Um propósito de Deus, sim. Você já teve alguma experiência, assim, de ser usada para alguém, algo que te marcou durante o seu trabalho, né, no salão de beleza, para alguma mulher? Sim, Marlene, inclusive na área do casamento mesmo, que eu vejo que o que eu passei, como o Espírito Santo falou, foi uma prova, porque para restaurar outros casamentos. Então, eu já tive a oportunidade de contar o meu testemunho para mulheres que estavam dispostas a largar o lar, deixar o lar, Sim. né? E eu contei e falei que valia a pena lutar. E depois ela voltou ali no salão para me dar um abraço e contar que ficou e que não separou. Então, assim, é muito gratificante a gente poder ajudar dessa forma. Nossa, meu Deus, que tremendo, porque exatamente, né, a gente ouve, não sei se você já ouviu essa frase, que onde a gente teve uma dor, é exatamente onde Deus vai usar, né, o propósito dele para que a gente venha ser canal, ou seja, você passou por aquela situação, você aprendeu para que você seja também boca de Deus para ajudar a restaurar, né, no seu caso, o casamento de outras pessoas. Sim. Nossa, que lindo, que lindo, que lindo, irmã Elisângela. E em relação ao seu salão de beleza, você daria alguma dica hoje para alguma mulher que esteja ouvindo essa história inspiradora de fé, né, na sua vida profissional também, que de repente se encontra, como você falou aí no início,
com apenas alguns produtos para trabalhar, que alguma mensagem que você pudesse falar no sentido de que é possível sim empreender com um pouco, dar pequenos passos, de que o resto, né, como diz, põe o pé que o Senhor coloca, né, todo ali no chão. É exatamente isso, Marlene. Comece hoje com o que você tem. Ainda não tenho nada, mas você tem um sonho. Você tem um Deus que realize sonho. Coloque seu projeto, escreva ali em oração, porque eu tenho até hoje escrito ali na minha agenda, Senhor, eu quero meu salão com muitas clientes. É mesmo? Sim. Então, assim, a gente tem que começar com o que nós temos, projetar com o Senhor, porque quando você coloca o Senhor à frente de tudo, Ele endireita o caminho para você passar. Então, eu falo que o Senhor, Ele é o meu condutor, o condutor do meu salão. Ele abriu aquela porta maravilhosa, Ele fechou aquela porta maravilhosa para abrir o meu, né? Sim, sim. Então, coloque o Senhor à frente, não desista dos seus sonhos, não desista, porque o Senhor vai te capacitar. Se Ele te chamou, colocou no seu sonho, o sonho do seu coração, Ele vai te capacitar e vai te dar tudo que você necessita ali para realizar os seus sonhos. Amém. E você poderia também falar, né, agora para uma mulher que de repente está com esse desafio no casamento, acerca da oração, deixar uma mensagem de que é possível sim, através da oração, do compromisso com o Senhor agir em favor dessa família? Sim, com toda certeza, a gente não pode desistir. O casamento diz que é o Senhor que uniu, né? Então, Verdade. o Senhor, ele tem projeto no casamento. Satanás não, ele tem destruição. Então, ele entra para destruir, como eu falei lá no início, destruiu ali o casamento da minha mãe e gerou muitas outras coisas ruins. Então, se você está passando por isso hoje, lute, ore, não desista. Às vezes é tão pequeno e o inimigo ele coloca uma lupa para crescer aquilo ali, né? Para você desistir do projeto mais lindo que é a sua família, né? Então não desista não. Antes de você dar o passo para a separação, para jogar tudo para o alto, busque uma orientação do alto, busque uma orientação de Deus. Vai até seu líder espiritual, a sua igreja, onde você congrega, peça um conselho, peça uma direção e faça tudo baseado, inspirado, baseado ali na palavra do Senhor. Amém. Nossa, que conversa inspiradora, né, maravilhosa com a irmã Elisângela. Então isso nos mostra que com fé, né, com coragem, trabalho e principalmente com Jesus é possível sim reverter toda e qualquer situação, seja na vida financeira, profissional e conjugal. Então eu tenho certeza, né, que você foi muito edificada com esse testemunho, porque eu até falo testemunho porque de fato né, algo que não é só apenas um podcast, mas uma história aí que verdadeiramente nos inspira em todos os âmbitos da nossa vida. Eu quero agradecer a você, ouvinte, que esteve conosco até aqui. Quero te pedir para seguir o nosso canal no Instagram, né? O nosso endereço é mulheresinspiradoras.podcast. No YouTube, Mulheres Inspiradoras Podcast. Se inscreva, compartilha, comenta. E se fez sentido para você esse podcast, compartilha também. Agradeço por você estar conosco até aqui e muito obrigada, irmã Elisângela. Eu que agradeço, irmã Aline, a oportunidade. Até breve.